Oi, gente! Nesse vídeo eu vou dar para vocês dicas para que vocês consigam esmaltar suas peças utilizando pincéis e conseguirem bons resultados. Eu espero que gostem. Bom, então para poder esmaltar nossas peças com pincéis, a gente vai precisar então de um balde com água e uma esponja para limpar as nossas peças, os esmaltes que serão utilizados, a peça que será esmaltada e os pincéis. Então, antes de falar dos pincéis, eu vou falar um pouco dos esmaltes. O esmalte que é preparado para a gente esmaltar com pincelada, ele não é um esmalte que é misturado só com água. A gente mistura água e algum veículo que vai servir como cola para ele poder aderir bem à peça e facilitar as nossas pinceladas. Então, ele fica com uma consistência assim meio que de iogurte daqueles de garrafinha que a gente compra em supermercado. Eu vou depois deixar nas descrições aqui como vocês podem preparar o CMC, que é um dos veículos que a gente usa no esmalte para pincelar, e como vocês podem preparar o esmalte. É claro que tudo depende do esmalte que vocês estão utilizando. Então, se vocês usarem a receitinha que eu der para vocês e notarem que ele ainda está muito espesso, que não está nessa consistência de iogurte, vocês podem então acrescentar um pouco de água para chegar na consistência boa para poder pincelar. Com relação aos pincéis, a gente tem vários modelinhos no mercado. O que é mais importante da gente conhecer desses pincéis? É que eles tenham a cerda bem macia, para que ela não deixe nenhuma marquinha na nossa peça. Então, eu tenho esse modelo, que ele é mais grossinho, mais chatinho. Esse modelo, que ele é mais gordinho, mas sempre com as cerdas bem macias. Esse modelo mais fino e o modelo leque, que é o que eu tenho gostado de usar, porque eu acho que ele dá uma aplicação bem uniforme e ele é bem macinho e eu tenho gostado muito de usar esse pincel. Então, vamos lá. Primeiramente, então, eu vou, com uma esponja umedecida em água, limpar a minha peça para deixar ela livre de gordura e de pó, porque isso vai interferir no meu esmalte no final das contas. Se tiver algum pó ou gordura, pode ser que o esmalte não se aplique de maneira uniforme e dê interferência no resultado final. Então, aqui eu vou limpar essa peça e vou limpar uma peça dessa aqui, para vocês verem como é que a gente vai esmaltar. Às vezes a esponja solta um pouquinho na peça, mas é só a gente dar uma sopradinha e solta. Então, primeiramente, eu vou usar um esmalte preto fosco, que é o que eu utilizo nas minhas marcas, para poder aplicar nos baixos relevos. Então, aqui eu aplico ele procurando colocar dentro do baixo relevo aqui, onde estão as letras, para que ele possa entrar bem lá dentro. E depois da queima, ele me dá um resultado igual a este daqui. Ele marca bem o baixo relevo, deixando transparecer depois da queima a minha marca. Eu vou fazer isso em todas as peças. Para não demorar muito aqui, eu vou fazer só nessa e mostrar para vocês. Depois de feito isso, eu deixo ele secar e limpo o excesso que ficou por fora com a esponjinha umedecida em água. Por quê? Porque se ficar excesso, primeiro que eu não vou ler direito o meu slogan. E segundo, que se ele ficar excesso aqui por fora, se eu encostar
no meu forno, ele vai grudar, porque a gente sabe que o esmalte em contato, ele fica líquido e ele gruda no forno na hora da queima. Então, aqui, como ele está só no baixo relevo, eu posso queimá-lo assim, que ele não vai grudar no fundo do meu forno. Eu vou fazer aqui nessa outra peça e já volto com vocês. Bom, então depois do nosso fundo pronto, eu vou agora então passar para a esmaltação das nossas peças. Então eu vou mergulhar o meu pincel e com uma camada generosa eu vou começar a pincelar em vários sentidos, não precisa ser num sentido só. Com a mão bem leve para não marcar as cerdas do pincel na minha peça. Eu vou fazendo as minhas pinceladas. Aqui, a intenção não é ficar passando o pincel muitas vezes para não retirar o esmalte. A gente quer acrescentar esmalte à nossa peça. Então, aqui agora, na outra peça, com a mão bem levinha e com uma camada generosa do esmalte, eu vou cobrindo aqui a minha peça. Então, aqui eu já passei a primeira demão. A primeira demão seca rapidamente. Vocês vão notar que à medida que ela vai secando, ela vai ficando fosca. Então, olha aqui a diferença do que eu acabei de passar, como ele tá brilhando. Isso significa que ele está úmido ainda. E aqui, a primeira demão que eu passei está quase completamente seca, né? Ela ainda está com alguns lugares aqui que eu posso ver que está úmido ainda, mas como eu já passei a primeira demão em outra peça, que já está completamente seca, eu vou então aproveitar e passar a segunda demão nessa peça que já está seca. Então, de novo, eu molho o pincel com uma camada generosa do esmalte, a mão bem leve, eu vou passar a segunda demão do esmalte, depositando ele em toda a peça. Vocês vão notar que a segunda demão demora um pouquinho mais para secar, porque já tem uma camada de esmalte por baixo. Mas como a gente sempre que vai esmaltar, tem outras peças esmaltando, enquanto umas secam, a gente vai esmaltando as outras. Então, aqui, essa aqui eu já tô com a segunda demão. Vou pegar uma outra, que eu já tinha passado a primeira demão, e aplicar também a segunda demão do esmalte. E assim sucessivamente em todas as peças que eu tenho aqui para esmaltar. Enquanto umas vão secando, eu vou pegando outras para fazer a mesma coisa. Você pode usar o pincel em várias direções. E é até bom que se faça isso para poder cobrir, garantir que tá cobrindo toda a peça. Como eu já conheço o meu esmalte aqui, eu sei que para eu conseguir o resultado que eu desejo, eu preciso de 4 demãos desse esmalte. Então, é muito importante vocês fazerem testes e conhecer bem o esmalte, porque a falta do esmalte ou o excesso de esmalte pode prejudicar o resultado final da sua peça. Então, é muito importante já conhecer o esmalte com o qual vocês estão trabalhando.
E como ele tá numa consistência adequada, é muito fácil pincelar essas peças. Se ele não estivesse preparado com um veículo ou com um CMC, provavelmente, na hora que eu passasse o pincel aqui, se esse esmalte tivesse preparado só com água, provavelmente na hora que eu passasse esse pincel aqui para passar a segunda demão, ao invés de depositar o esmalte, eu ia estar retirando o esmalte da peça, o que prejudicaria o resultado final. Então, eu vou esperar agora todas as peças secarem de novo, elas já estão com a segunda demão, essa aqui ainda tá bem úmida, ao passo de que essa aqui já está quase seca. E volto aqui pra gente limpar a peça e mostrar o resultado final para vocês. Bom, pessoal, então depois que eu já dei todas as camadas que eu precisava dar no meu esmalte e as peças estiverem bem sequinhas, eu venho com o meu dedo e passo gentilmente por toda a peça para tirar qualquer marquinha da cerda que possa ter ficado e qualquer fragmento da esponja que possa ter grudado na hora que eu fiz a minha limpeza lá. Então, eu passo aqui gentilmente, vai soltar um pouquinho do esmalte, e isso não tem problema, eu posso bater esse pozinho de volta para minha tigela de esmalte. Lembrando que é muito importante fazer todo esse processo em um espaço mais aberto e arejado, e utilizando máscara para que vocês não fiquem inalando esse pó, que é muito prejudicial para a saúde. Então, passei gentilmente aqui o meu dedo em toda a peça para tirar qualquer marquinha. E agora, com uma esponjinha úmida, eu vou limpar onde eu não quero que esse esmalte apareça. Porque na hora de dar a pincelada, eu não preocupo muito com isso. Eu venho depois da peça já toda esmaltada, com uma esponjinha umedecida, eu vou limpando aonde possa ter escorrido o esmalte. Olha aqui, olha, a peça ficou toda sujinha do esmalte. E se ele for pro forno assim, o esmalte vai aparecer nesse lugar que eu não quero que ele apareça. Então, eu vou limpar a borda da minha peça, e isso vai depender dos efeitos que vocês querem, né? De onde vocês querem esmaltar ou não. Mas aonde não quiser o esmalte, é só vir com uma esponjinha umedecida na água limpa e ir limpando toda a peça. Então, aqui eu já tenho essa peça pronta para ir para o forno de alta, porque esse esmalte é de 1240 graus, então ele vai para um forno de alta agora. E o efeito que eu vou obter é esse daqui. Eu acho esse esmalte muito bonito, ele é um esmalte reativo, então onde vocês estão vendo diferença de cor, são os cristais que ele forma, e ele escorre um pouco, dando essa diferença de coloração azul para dourado. Mas, se vocês também tiverem um esmalte que seja mais estável, que não escorra, o resultado também é muito satisfatório. Aqui vocês podem ver, eu fiz essa peça também com esmaltação em pincel e ela não tem nenhuma marquinha e ficou toda muito homogênea. Então é isso. Eu espero que depois das dicas de hoje vocês consigam fazer peças incríveis. Como eu disse anteriormente, eu vou deixar nas descrições aqui desse vídeo a receitinha para vocês prepararem o CMC e preparar o esmalte para pincelar. É claro que cada esmalte se comporta de uma maneira diferente. Então, depois de prepará-lo, se vocês sentirem ainda que ele está muito grosso, podem ir aos poucos acrescentando um pouquinho de água até chegar na consistência que vocês viram lá no vídeo. Outra coisa importante é saber como eles se comportam na cerâmica que vocês estão utilizando. Então, façam pequenos testes como esse antes de utilizar o esmalte em uma peça grande para não ter nenhuma surpresa desagradável. Como vocês já sabem, eu estou sempre de olho nos comentários aqui e no meu Instagram, no @cadacoisaatelier, para tentar ajudá-los em qualquer dúvida que possa surgir. Um beijo e até a próxima! Tchau!